Queridos irmãos, nós estamos encerrando hoje, neste domingo, a última mensagem da série Foi por Você. E diante disso eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo de número 1. Um livro bem fácil de encontrar aí no Novo Testamento, o 9º livro do Novo Testamento, bem facinho, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas e aí sim Efésios. Capítulo de número 1, a partir do verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como os da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes esta palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E todos digam amém. Queridos, esta é uma missiva, ou seja, uma carta que o apóstolo Paulo envia para a igreja que estava ali já formada, reunida, trabalhando na cidade de Éfeso. E os estudiosos dizem que esta carta enviada aos cristãos de Éfeso foi escrita quando Paulo estava preso pela primeira vez na cidade de Roma. E este texto dos capítulos de Éfeso, segundo os estudiosos, e nós podemos aprender e ver isso, que esta carta é a pérola teológica do compêndio das doutrinas da salvação, que Paulo retrata, que Paulo ensina, e nesta noite nós estamos aqui destacando. Por quê? O domingo de Páscoa chegou, Jesus ressuscitou. Fica claro para o meu, seu coração, que o sacrifício vicário da morte, ressurreição e Jesus teve um propósito, que foi nos abençoar. E a palavra do Senhor vai dizendo aqui, com bênçãos espirituais. E se são bênçãos espirituais de todas as sortes, certamente derramada dos céus, porque toda boa dádiva vem de Deus, diz a palavra do Senhor, certamente ela nos alcança em todas as áreas de nossas vidas. As bênçãos espirituais são para mim, são para você, são para nós, para todas as áreas de nossa vida. Pois o próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundante. Em
todas as áreas da vida. E talvez você pergunte, essas bênçãos espirituais é para quem? Diga para o teu irmão, é para mim, é para você. Para todos nós, para todas as áreas de nossas vidas. Porque a chuva que representam bênçãos de Deus é para todos. Então é para nós. A bênção oriunda da crucificação e da ressurreição de Jesus. Após o domingo de Páscoa, como nós aqui retratamos no calendário romano há mais de 2020 anos, celebrando esta festa que deve ser celebrada como um memorial da substituição de Cristo Jesus, sendo Ele o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. A partir daquele momento que Maria Madalena, Maria e os demais discípulos foram visitar o túmulo de José de Arimateia, que foi emprestado para Jesus, o túmulo estava vazio. E a partir daquele momento, Jesus aparece pela primeira vez a estas mulheres, depois aos seus discípulos, e do domingo de Páscoa, aproximadamente entre 40 e 50 dias, onde a igreja cristã comemora o dia de Pentecostes, durante este prazo de tempo, Jesus se apresentou como Cristo ressurreto por mais de 11 vezes. A Maria Madalena, Maria, seus discípulos, a Tomé, a Tiago, a uma multidão de 500 e milhares de outras pessoas que testificaram que verdadeiramente Jesus ressuscitou. E o que nós podemos aprender quando nós lemos esse texto de Paulo, é que Paulo está dizendo aqui para a igreja, como nós lemos aqui no versículo de número 13, Éfeso 1:13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, e todos digam amém. O que Paulo está trazendo para mexer com o coração daquela igreja e para mexer com o nosso coração nesta noite, é que nós venhamos, depois destas coisas acontecidas, da ressurreição de Jesus, é que nós temos que fazer a nossa parte. Se foi certamente que Ele morreu e ressuscitou para nos dar paz, nos dar alegria e esperança, porque o Evangelho de João vai dizendo que daquele túmulo vazio, quando Jesus aparece, Ele diz primeiramente, não tenha medo, ó mulher. Jesus então traz ali uma palavra de confiança, eis que estou contigo. A presença de Jesus que vive, já se revela desde o túmulo àquelas mulheres, e também se revela na ressurreição aos seus discípulos que estavam com medo, assustados, tristes, trazendo a eles alegria e trazendo a eles também esperança de que tudo continuaria, porque Jesus vivo estás, diga amém. E quando nós vamos lembrando desta mensagem, que é a essência do Evangelho, Paulo então retrata nesses capítulos para a igreja de Éfeso e para nós nesta noite, uma palavra que Deus deseja ter como resposta da minha e da sua vida, que cremos nele. E a resposta que Deus espera é a resposta que Paulo está dando, uma resposta de gratidão a Deus. Queridos, nós precisamos
entender que temos motivos de sobra todos os dias para agradecermos ao Senhor. Paulo, no versículo 3 desse texto, vai dizendo: bendito seja Deus. Todas as suas cartas, as 13 cartas que Paulo é inspirado e nos revela, começa com uma palavra de gratidão. Muitos dos salmos também começam com a palavra de gratidão a Deus. E esse texto, nos 14 versículos que nós estamos refletindo nesta noite, nos mostra que nós precisamos ser gratos, porque Deus nos criou, Deus nos escolheu, Deus nos redimiu. Redimir significa comprado. Os estudiosos dizem que no Império Romano, nessa época em que Jesus foi crucificado, havia milhares e milhares de escravos que eram comprados, mas os seus senhores poderiam comprá-los e também dar a eles a devida liberdade. E foi isso que Deus fez, nos comprou por um alto preço que Ele pagou na cruz para nos libertar e nos dar a vida eterna. Isso significa redimir-se. Quando Jesus disse do alto do Gólgota, a sua última frase, últimas palavras: está consumado, significa está quitado a dívida. Queridos, nós temos motivos de sobra, porque Deus nos criou para agradecer a Jesus, a Deus. Nós temos motivos de sobra para agradecermos a Deus, porque Ele nos escolheu, nos redimiu, Ele nos selou com o Santo Espírito de Deus. Agora, crendo em Cristo Jesus, quando nós o confessamos com a boca e cremos com o coração, nós somos selados. Fazemos parte agora da família de Deus. Porque há uma mentira que nós, muitas das vezes, crescemos ouvindo, que diz: todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas, somente são filhos aqueles que nele creem, reconhece a sua paternidade adotiva por meio de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. É isso que Paulo está falando, professor Bruno. Bendito seja Deus que nos criou, bendito seja Deus que nos escolheu, bendito seja Deus que nos redimiu, bendito seja Deus que nos selou com o Espírito Santo, bendito seja Deus que nos separou, bendito seja Deus que nos enviou, porque esta é a mensagem da ressurreição. Quando Jesus traz a paz ao coração daquelas mulheres que estavam com medo, aflita, os seus discípulos, Ele disse: paz seja convosco. Eis que vos trago aqui alegria, esperança, mas da mesma forma que o Pai me enviou, eu também vos envio. É isso que Paulo está resumindo nestas palavras, nesses textos em destaque. Gratidão a Deus, irmãos. Se de fato somos homens e mulheres que cremos nesta palavra salvífica, o que Deus espera de mim e de você é que sejamos gratos. O que você veio fazer aqui nesta noite? Eu creio que você veio aqui, ou pelo menos deveria vir, para adorar, para cultuar a Deus, para agradecer a Deus. Por isso, quando nós lemos o texto no Salmo 116, versículo 12,
esse texto mexe com a gente quando ele diz assim: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Quais benefícios, pastor? Ele nos criou, Ele nos alcançou, Ele nos redimiu, Ele nos selou, Ele nos incluiu, Ele nos separou, Ele nos salvou, Ele nos perdoou, e Ele nos enviou, dizendo: não tenha medo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gratidão, amados irmãos, revela a nobreza de um novo coração. Se tem uma pessoa que realmente entristece o coração de Deus, é uma pessoa ingrata. Que dificuldade é a gente caminhar, ver os nossos familiares, irmãos da igreja, colegas de trabalho, amigos que são ingratos ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizendo assim: como pode dizer que você ama a Deus a quem não vê, se não consegue amar o seu irmão a quem vê? Eu sou grato a Deus. Será? Eu vou aqui fazer uma paráfrase. Como eu posso dizer que sou grato a Deus a quem eu não vejo, porque Deus é Espírito, se eu não sou grato ao meu irmão que vejo? Como é triste, irmãos, nós vemos e caminharmos e conhecemos pessoas ingratas. O que eu tenho aprendido na minha caminhada de fé cristã é que a falta de gratidão é um obstáculo para o crescimento de muita gente. A falta de gratidão nos impede de experimentarmos o melhor de Deus. A falta de ingratidão revela um coração orgulhoso, irmãos. E a Bíblia diz que o Senhor abate os orgulhosos. Eu conheci uma pessoa com a qual eu convivi muitos anos, e eu nunca vi essa pessoa falar obrigado por nada. Incrível. A pessoa cristã. Nunca. Passado alguns meses atrás, todas as vezes que eu encontrava, ligava, falava, em tudo eu lhe dizia: obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Aquilo eu até falei: puxa vida, eu acho que ele se converteu. Obrigado, pastor. E eu não fazia nada: obrigado, pastor, o senhor ter me ligado. Obrigado, pastor. Falei: meu Deus. Aí eu até brinquei: você se converteu? Ele falou: pastor, eu acho que sim, porque eu reconheci o verdadeiro valor da gratidão. Como estou vivendo melhor, sair daquele estado do coitadismo, da vitimização. Queridos, muitos dos nossos irmãos vivem ansiosos, tristes, angustiados, oprimidos, por conta do orgulho. Não conseguem abrir a boca diante de Deus, diante de uma graça recebida, de um favor em que lhe foi concedido, para dizer pelo menos obrigado. Eu tenho aprendido que a palavra obrigado é a quitação da primeira parcela da nossa dívida. Então diga obrigado. Queridos irmãos, pessoas gratas são mais felizes. Pessoas gratas têm mais saúde espiritual, saúde emocional, saúde relacional, saúde física. Sabe por quê? Por conta do contentamento. Quando a gente entender
e começar a focar a nossa vida em agradecer o que nós temos, mais do que ficarmos preocupados do que desejamos, você vai ver que a vida vai ficar mais doce, vai ficar mais leve. Você vai entender isso, porque nós temos muito mais do que precisamos e merecemos. Quantos creem nisso? Digam amém. Muito mais. Olha lá no seu guarda-roupa hoje para você sair. Algumas irmãs e irmãos, qual roupa que eu vou colocar? Qual sapato que eu vou vestir? Que bolsa que eu vou levar? Que camisa? É muito mais do que precisamos, irmãs. E ainda tem gente que fala, espera um pouquinho, porque eu não tenho que vestir hoje para ir no culto. Oh meu Deus, conhece gente assim? Não precisa falar, eu creio que aqui não tenha. Nós precisamos focar a nossa vida mais no que Deus já nos deu, para experimentarmos as bênçãos espirituais, do que ficarmos preocupados com aquilo que queremos ter, que achamos que precisamos. Preste bem atenção, irmãos, guarde esta frase no seu coração: a gratidão abre portas na terra e janelas nos céus. Aleluia. Seja grato. Como tem crente ingrato, ingrato com Deus, em todas as questões. E gente ingrata vai ficando igual maracujá de gaveta. Todo lugar, nada está bom. Conhece gente assim? Irmãos, a Bíblia vai dizendo, alegrai-vos, digo-vos outra vez, alegrai-vos no Senhor. Há motivos de sobra para nós nos alegrarmos, irmãos. Talvez este momento você não esteja feliz com alguma situação, porque há momentos que nós vamos enfrentar tribulações, vamos vivenciar frustrações, aflições na vida, porque é bíblico. Mas com Jesus eu sou feliz. Tem um hino que diz, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz com Jesus, porque aquilo que eu não posso, Ele pode. Quando eu me sentir com medo, Ele está comigo, não estou só. Ele é o Deus do vale e dos montes, e está comigo todos os dias, até o fim do século, e por toda a eternidade. Eu tenho a garantia da vida eterna. Por que tem medos da morte? A morte foi vencida, porque se com Ele nós morremos, com Ele também nós ressuscitaremos, porque a Bíblia diz o que lá em João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Enquanto nós estamos aqui cumprindo a nossa missão, muitas das vezes com dificuldades, com lágrimas, os salvos, os santos, aqueles que o Senhor alcançou, estão no descanso eterno, num lugar onde não mais há pranto nem mais dor. Diga amém. Então o que Paulo está dizendo nesse compêndio teológico, é lembrando aqui, bendito seja Deus. O salmista no Salmo 124 vai dizendo, se não for ao Senhor. Obrigado, Jesus. Se não for ao Senhor. Quando eu caí, o Senhor me levantou. Se não for ao Senhor. Aquela situação de embaraço que eu me enrosquei. Obrigado, Jesus. Se não for ao Senhor me livrar das mãos dos meus inimigos. Se não for ao Senhor. Irmãos, sejamos gratos a Deus. A Bíblia vai dizendo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18,
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Se reconhecemos de fato que foi por mim e por você que Ele morreu e ressuscitou, nós precisamos demonstrar a nossa vida de credulidade, a nossa vida de fé, a nossa vida de nova criatura, a nossa vida onde nós demonstramos que temos um novo coração, através, diga para o teu irmão, da gratidão. Quer conhecer alguém que nasceu de novo? É alguém que em todo tempo tem palavras de gratidão, porque a Bíblia diz, a boca fala que o coração está cheio. Quantos são gratos a Deus aqui? Diga amém. Então, bendiga o nome do Senhor em todo o tempo, irmãos. A palavra do Senhor vai dizendo em Efésios capítulo 5, versículo 20: sejam gratos em tudo a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas até mesmo pelas lutas? Sim, até mesmo pelas lutas. Nada foge do controle e do propósito, e nada é por um acaso. Deus tem um propósito. Deus não tem prazer no sofrimento do homem, mas Ele permite o sofrimento para provar a nossa fé. Eu falava para um querido irmão, filhão meu, dizia na fé, falei, seja bem-vindo ao ministério, estava tudo bem, você começou a se envolver com a obra, e agora começou a levantar as tempestades. Ele falou, pastor, não é fácil. Eu falei, mas você vai vencer. Ele falou, será? Eu falei, vai. Como? Eu falei, na oração. Você não vai ter força, nem argumento para vencer isso. É nesta hora que você vai provar pela fé, para quem está te provando, para quem está te acusando, para quem está te confrontando, o Deus que você serve. Eu sou grato, agradeça a Deus. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto que Paulo compartilha conosco, nós vamos lembrando aqui do Salmo 136, versículo 1. Bendizei ao Senhor, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O amor do homem é interesseiro, o amor do homem é egoísta, mas o amor de Deus é leal e dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A gente costuma vir para a igreja para pedir. É bíblico isso? Claro. Orações de petições, pedir e dar-se-vos-á, tantas coisas. Mas a Bíblia diz, achegai-vos primeiramente diante de Deus com ações de graças. Precisamos agradecer ao Senhor, irmãos. Começa a agradecer a Deus que você vai ver as coisas mudarem. Começa a agradecer a Deus para vocês verem as coisas se multiplicarem. Que gratidão é reconhecer. Gratidão é a memória de um coração convertido. É lembrar-se dos feitos desde a nossa criação, da criação de todas as coisas. É lembrar que o Senhor nos perdoou, nos redimiu, nos selou e nos salvou. E tem nos dado muito mais do que precisamos e merecemos. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos aprendendo por que precisamos ser gratos a Deus. A primeira coisa é porque em tudo precisamos
dar graças a Deus, porque esta é a vontade do Senhor. Em segundo lugar, por que nós precisamos ser gratos a Deus? Porque temos muitas razões. Olha aqui o que Paulo fala: bendito seja o nome do Senhor, que nos selou, que nos redimiu, que nos perdoou, que nos comprou, que nos enviou, que nos salvou, aleluia, por tudo, irmãos. Por que nós devemos ser gratos a Deus? A terceira lição é: porque nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Não só curados, mas salvos. E a palavra do Senhor vai dizendo aí, uma narrativa do próprio Jesus, em Lucas capítulo 17, de que Jesus encontrou 10 leprosos. Os 10 foram curados, mas um só voltou para agradecer. E por este feito, Jesus disse a este samaritano, que era rejeitado pelos judeus, considerado como impuros, aqueles que não faziam parte daquela aliança de Yahvé, aqueles que eram rejeitados, ele disse: por isso não somente será curado, mas também será salvo. A gratidão, amados irmãos, nos faz não só curados, mas nos salva, nos faz mais felizes. A gratidão, como eu já disse, abre portas na terra e janelas nos céus. Comece a ser mais grato a Deus em tudo que você tem recebido, e você vai ver as coisas acontecerem, milagres acontecerem. Experimente. Tem gente que passa perto da gente, não consegue nem cumprimentar a gente, além de mal educado, por conta do primeiro berço, que aí eu não tenho o que fazer, mas diz que é crente e o segundo berço não nasceu de novo, além de mal educado, é ingrato. É facinho você conhecer gente assim. Queridos irmãos, a gratidão ao Senhor se revela dia a dia em pequenas coisas. Caminhando para o final, o salmista no Salmo 50, verso 23 diz: aquele que me oferece seu sacrifício de louvor me glorificará. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor para com seu nome mostrardes, enquanto servistes aos santos e ainda continua servindo. A maior expressão da gratidão do povo de Deus não é somente em palavras, mas em atitude. É servir a Deus, como que servindo aos homens, e servindo aos homens como que servindo a Deus, porque a gratidão, ela não deve ser revelada somente com palavras, mas com atitudes. Queridos irmãos, que nesta noite, ao ouvir esta palavra que Paulo destaca neste capítulo de número 1, nesses 14 versículos,
A pergunta que fica para mim e para você nesta noite: nós não temos dúvidas de que a morte e a ressurreição foi por mim e foi por você. E você e eu, o que fazemos? Ao ouvir esta mensagem que veio do túmulo vazio, de um Deus que ressuscitou o seu Filho, a mais linda e poderosa boa notícia, que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos homens e mulheres mais agradecidos a Deus, porque precisamos ser crentes mais agradecidos do que aborrecidos. Diga assim: Senhor, me ajude a reconhecer todos os teus feitos, onde o Senhor, lá na cruz, levou todas as nossas dores, toda a nossa ansiedade, mas ressuscitou e nos trouxe vida, vida plena, alegria, paz, esperança, vida nova, vida frutífera, vida vitoriosa e vida eterna. Por isso, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo ainda que há de fazer, porque os teus planos são melhores do que os meus e os seus, irmãos. A palavra do Senhor vai dizendo que os planos de Deus são planos de um futuro de esperança, de vida, de alegria. Louvado seja o nome do Senhor.